Eu diria que uma boa forma de avaliarmos se as pessoas são ou não adequadas para exercer no Tribunal Constitucional, pelo menos era uma premissa da qual eu partiria para escolher determinadas pessoas, mesmo sendo elas selecionadas do ponto de vista político, coisa à qual eu me oponho desde sempre, mas o Tribunal Constitucional é composto por um conjunto de juízes e alguns de vocês e eu próprio diríamos, uma boa ideia para termos pessoas no Tribunal Constitucional é elas já terem sido juízes e, enfim, representarem bem a sua profissão, terem alguma experiência prática na atividade propriamente dita, não é? Serem juízes como carreira, digamos assim. E o que nós vemos no Tribunal Constitucional é que apenas 5 dos 13 membros do atual Tribunal Constitucional são juízes. E, portanto, vamos olhar para esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, apenas 5 dos 13 membros do Tribunal Constitucional são juízes, o que seria boa ideia. É um raciocínio lógico que vocês pensem, se estas pessoas vão defender um dos documentos fundamentais desta forma de regime, se calhar era boa ideia que elas já tivessem exercido como juízes, pelo menos. Não é o caso. Uma boa parte são académicos, professores universitários, que não é que sejam obrigatoriamente pessoas menos capazes por causa disso, mas é interessante pensar que talvez, e só talvez, a escolha política esteja a condicionar, evidentemente, a qualidade dos candidatos. Apesar de nome, apenas 5 dos 13 membros do Tribunal Constitucional são juízes de carreira, sendo os restantes predominantemente académicos, e tem aqui a foto que descreve isso mesmo. Entre os nomeados que não são juízes constam José João Abrantes, professor da Universidade Nova de Lisboa, Partido Socialista, João Carlos Loureiro, professor da Universidade de Coimbra, Mariana Canutilho, filha de Gomes Canutilho, que é uma figura proeminente, professora da Universidade de Coimbra do PS, Afonso Patrão, professor da Universidade de Coimbra, PSD, José Eduardo Figueiredo Dias, filho de Jorge Figueiredo Dias, professor auxiliar da Universidade de Coimbra, Maria Benedita Urbano, professora, Rui Guerra da Fonseca, professor auxiliar, Gonçalo de Almeida Ribeiro, professor da Universidade Católica. Ora, mais uma vez digo, eu não estou com isto a dizer que, porque estas pessoas não exerceram, são menos capazes, são intelectualmente inferiores. E nós sabemos, na praça pública, uma boa parte destas pessoas são pessoas perfeitamente capazes e que ninguém diz que não. Mas eu acho que o mínimo que se deve pensar desse ponto de vista é que uma boa parte dos países na União Europeia não têm Tribunal Constitucional e nós, que somos um dos países que tem Tribunal Constitucional e supostamente deveríamos ter juízes no Tribunal Constitucional, temos académicos, não é? Quer dizer, é interessante pensar nisso, até na legitimidade do órgão e no quão condicionadas podem ser as escolhas a partir do momento que elas têm um cariz político, e é evidentemente que têm. Evidente que têm. E, portanto, há muitas escolhas que são políticas, inclusive houve até um dos juízes do Tribunal Constitucional, salvo erro, sobre a lei dos estrangeiros, que tinha dito que não vislumbrava constitucionalidades, mas o seu chumbo era político. Era uma opção política. E, portanto, quer dizer, nós sabemos que a partir do momento que os juízes são selecionados na Assembleia da República, votados na Assembleia da República, estas pessoas deixam de ter, não é que não tenham que ter características mínimas para exercer no Tribunal Constitucional, mas por outro lado são selecionados politicamente, e isso é um problema, ou pelo menos deveria ser um problema aos olhos da maior parte das pessoas, penso eu. Modelo de justiça constitucional, de notar que 15 países europeus não têm um Tribunal Constitucional, sendo que alguns realizam o controle da constitucionalidade nos Tribunais Supremos Ordinários, que era o equivalente, por exemplo, a colocar o Tribunal Constitucional como uma espécie de uma parte do Supremo Tribunal de Justiça. Alguma coisa deste género, basicamente. E isso, enfim, há notas em países europeus em que isso existe, pronto. E tem aqui, aplicando a lógica de Portugal, seriam os Tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça como tribunais de recurso que apreciariam exclusivamente essa constitucionalidade. Reforma. Quanto à idade da reforma, um juiz do Tribunal Constitucional pode-se reformar aos 40 anos de idade, caso tenha menos de 10 anos de serviço. Já para uma reforma sem penalizações, o juiz deve ter 12 anos de serviço, independentemente da sua idade. Portanto, se por alguma razão, e bem sei que é difícil e raro,
Mas se por alguma razão um juiz do Tribunal Constitucional começar aos 20 e acabar aos 32, que bem sei que será, enfim, é praticamente impossível, porque estamos a falar de pessoas que têm que ter um percurso académico, mas vá, que começa aos 30. Vá, vamos dizer que começa aos 30 já é justo, já teremos tempo suficiente para que as pessoas tenham qualificações académicas. Sem penalizações, basta que tenha 42 anos para se reformar. Portanto, é uma arbitrariedade política, evidentemente, também. Composição do TC. Dos 13 membros do Tribunal Constitucional, 10 são juízes, nomeados por partidos políticos, sendo que os restantes 3 são cooptados pelos juízes já eleitos. Ou seja, os juízes do Tribunal Constitucional nomeados pela Assembleia da República escolhem os restantes 3 membros. E, evidentemente, que o que acontecerá na maior parte dos casos é que os partidos devem, essencialmente de forma informal, fazer um acordo com as pessoas que são selecionadas na Assembleia da República para depois selecionar outros da vontade dos partidos políticos. Isto foi essencialmente dividido durante estes anos todos pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, mas hoje em dia já têm que levar com outro tipo de seleções. E, portanto, é como eu vos digo, o Tribunal Constitucional não é um órgão inevitável. Há países que não têm Tribunal Constitucional e que a constitucionalidade é avaliada, por exemplo, para vocês perceberem, numa secção do Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, vamos colocar a coisa desta forma. E, portanto, não é que o Tribunal Constitucional seja uma coisa inevitável. E nós sabemos que a qualidade dos pareceres do Tribunal Constitucional, muitos deles são políticos, até porque a seleção dos próprios é política. É ela própria política, evidentemente. Há pessoas que, se houver uma maioria absoluta do Partido Socialista, não contem com nenhum juiz no Tribunal Constitucional que tenha ideologia de direita. Pelo menos ideologia de direita conhecida. Eles podem dizer podem dar outras razões na Assembleia da República para não selecionarem um juiz de direita para o Tribunal Constitucional numa ocasião de maioria absoluta do Partido Socialista. Mas o que nós sabemos, se tivermos 2 dedos de testa e tivermos 2 neurónios funcionais, o que nós vamos perceber, evidentemente, é que as pessoas são selecionadas não só pelas suas competências, porque isso também dá jeito aos partidos, dizer, estão a ver, eu selecionei um grande nome, mas, evidentemente, por causa das suas filiações partidárias, ou pelo menos políticas que não sejam formalmente partidárias. E é interessante pensar nisto, até num episódio que é contado frequentemente em relação a Mário Soares, que se dizia que Mário Soares olhava para os mapas de férias do Tribunal Constitucional para enviar para lá determinados diplomas mais polémicos entre os juízes que estavam em exercício. Não deixa de ter graça como é que estas pessoas são manipuladas e como é que o Tribunal Constitucional é cercado. Críticos argumentam que o Tribunal Constitucional desrespeita as normas da Constituição, tais como a separação de poderes, dado que os juízes são nomeados por partidos políticos, ainda é em regra, a última instância de Justiça Nacional que já não admite recurso. E, portanto, meus caros, basicamente é isto. O que nós temos é um Tribunal Constitucional contra o qual sempre me posicionei. Acho que é um disparate enfim, andarmos aqui a vangloriar da ideia dos checks and balances, mas depois temos o órgão como é o Tribunal Constitucional, que é evidentemente escolhido do ponto de vista político, que condiciona a partida, por natureza, de raiz, a natureza distinta dos poderes em Portugal. E, portanto, é como eu vos digo, a existência do Tribunal Constitucional não é uma inevitabilidade. O Tribunal Constitucional pode não existir perfeitamente e não existe numa boa parte dos países europeus, e eu acho que é um órgão que evidentemente está condicionado pelo seu cariz político, porque por muito que haja pessoas que queiram negar, não só os juízes são selecionados politicamente, e dependem evidentemente do timing de determinadas eleições legislativas, mas por outro lado, nós sabemos que há pessoas que nunca vão colocar os pés no Tribunal Constitucional por muitas qualificações que tenham, única e exclusivamente por causa das suas opiniões políticas. E, portanto, se querem algo mais politizado do que isto, eu honestamente não sei a que é que se refere. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.